Boa noite, igreja. Bendito seja o nome do Senhor, né? Amém? Nós estamos felizes por vocês estarem aqui nessa noite e com certeza Deus há de falar novamente aos nossos corações para fortalecer as nossas famílias. Pastor Nathaniel é um pastor que já trabalha com a área de família, por favor. Ele é pastor da PIB, Primeira Igreja Batista da Fundação, em Guadalupe, isso. E acredito que ele tem material também, que ele trabalha com família já há muito tempo, e é uma benção. Ouvimos falar muito bem do pastor. É a primeira vez, a minha oportunidade de ouvi-lo, mas com certeza Deus irá usá-lo poderosamente. O pastor fique à vontade de apresentar sua esposa e também o que desejar mais. Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor Wellington. Muito boa noite para os irmãos. Eu quero cumprimentá-los nessa noite com muita alegria, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e dizer do nosso prazer enorme de participar com vocês de uma atividade tão importante e tão oportuna que é um congresso de famílias. E nós louvamos a Deus por tantas famílias aqui presentes e famílias aqui representadas. Numa noite de segunda-feira não é uma coisa fácil, mas graças a Deus estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou acompanhado da minha esposa, a Mônica. Nós estamos casados há 26 anos. Esse ano, em setembro, dia 27 de setembro, vamos completar 27 anos de casado. E Deus nos abençoou com 2 filhos maravilhosos, Nathaniel Júnior, que tem 25 anos, o Felipe, que tem 23 anos, e são 2 criaturas fantásticas que Deus tem nos abençoado, com as quais Deus tem nos abençoado. E nós estamos ali pastoreando a Primeira Igreja Batista da Fundação, pela graça de Deus, vamos completar 8 anos de ministério ali na igreja, mas sou pastor há 19 anos, né? Então essa é a 3ª igreja que nós estamos pastoreando, e em todas elas, Deus tem nos dado um sentimento de muito gosto e muito prazer de cuidar de famílias. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos deu uma família muito boa, muito abençoada, pastor. Porque é bom você falar de alguma coisa que você está experimentando, não é? E eu não estou falando somente de prazeres, estou falando de dores, né? Porque as dores também fazem parte da nossa existência aqui. Mas você sentir as dores como família e saber que nós temos um Deus a quem clamar, como nós ouvimos tão lindamente a família Oliveira louvar o Senhor. Eu quero parabenizá-los, né, por esses louvores tão maravilhosos. Nós temos um Deus a quem clamar. Então Deus tem nos abençoado. O nosso casamento é um casamento feliz, estamos nos apaixonando mais todos os dias, né? Eu e Mônica, nós sempre saímos juntos. Todos os eventos que eu faço junto com Mônica. Eu só não levo Mônica comigo quando ela diz que não, porque a mulher, quando diz que não, não insista, né? A gente vai aprendendo umas coisas com o tempo, né? Mas ela só diz que não quando é só uma noite. Se eu tiver que passar mais de um dia fora de casa, eu peço à igreja que me convide para chamar a minha mulher comigo, porque a gente não consegue viver separados, né? E isso, graças a Deus, tem sido um fato na nossa vida. Nós louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero, com a permissão do irmão Jorge, né, que nos fez o convite para estar aqui, ao qual eu agradeço, dizer para vocês que nesses 19 anos de ministério pastoral, nós temos tido a alegria de trabalhar com famílias, fazer palestra para casais, para pais e filhos. Realizamos um seminário para casais intitulado Sinais de Perigo no Casamento desde 2007, e mais de 350 casais já participaram do nosso seminário. E nesse tempo também escrevemos alguns livros e produzimos alguns DVDs. Hoje eu não tenho os DVDs aqui, estão esgotados, mas alguns DVDs de mensagens, também de palestras. Deus nos deu a alegria de podermos passar 2 anos na TV Brasil, no programa Reencontro, do pastor Fanini, do saudoso pastor Fanini, realizando ali um trabalho todos os sábados pela manhã, uma mensagem intitulada Vida em Família. E há 2 anos também eu estou tendo a grata satisfação, um enorme prazer de escrever na revista Visão Missionária, que é da União Feminina Batista Brasileira,
e como as irmãs leem, porque por onde nós vamos nessas igrejas aí, no estado do Rio, fora do estado do Rio, as irmãs vêm falar conosco sobre os estudos que estão fazendo na revista Visão Missionária. E os livros, eu trouxe alguns livros ali, os irmãos poderão no final do culto procurar ali fora, estarão à disposição. Um deles é Sinais de Perigo no Casamento, como identificar os sinais e eliminar os perigos no casamento. Um outro livro, tem também Sinais de Perigo no Namoro, porque os problemas conjugais, incluindo o divórcio, começam exatamente no namoro. Então quem tem filhos, adolescentes e jovens poderão adquirir. Vivendo Feliz em Família, é um outro livro também que trata de várias áreas, como criação de filhos, vida financeira, todas essas áreas que nós temos que todos os dias tentar aprender um pouquinho mais a lidar com elas, porque fazem parte da nossa vida, não tem como ser diferente, né? Nós só vamos nos ver livre dessas administrações quando nós chegarmos ao céu. Por enquanto a gente tem que ir treinando e aprendendo a viver em família. E o livro Casamento, Sonho, Realidade, Felicidade é um lançamento, é o nosso livro mais novo, e os irmãos poderão encontrar nele também uma avaliação do casamento nas suas 3 principais fases, que é a fase dos sonhos, que muita gente confunde sonho com fantasia, não é? A fase da realidade, que é onde as pessoas vão se deparar com o que é casamento de fato, e finalmente a felicidade, que é aquilo que todos nós buscamos e é o amadurecimento do casamento. Além disso, meus irmãos, fomos também abençoados por Deus e estamos muito felizes com um projeto chamado Casados e Felizes, um curso que Deus nos deu a alegria e o prazer de preparar, de escrever, de criar, e nós montamos esse curso juntamente com a nossa educadora religiosa, a irmã Priscila, lá de nossa igreja. Já formamos 2 turmas, algumas igrejas já estão conhecendo o curso, implantando o curso, são 6 encontros de um trabalho terapêutico e um trabalho focado nas questões principais da família, os pontos que importam de fato, portanto um curso bem objetivo, bem rápido, mas extremamente abrangente no que diz respeito ao conhecimento da vida conjugal. Os irmãos que tiverem interesse em conhecer esse trabalho, esse material, está disponível, os irmãos poderão ficar à vontade para isso. Meus irmãos, o tema desse congresso é um tema muito interessante. É um tema, eu diria, como se fosse um grito de alguém dizendo que as famílias precisam se quebrantar diante de Deus. A necessidade de quebrantamento da família diante de Deus. E o texto bíblico utilizado, escolhido pelos irmãos, o texto bíblico escolhido pelos irmãos, para servir de divisa para essa mensagem, esse tema, é um salmo que é uma promessa. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E quando recebi esse tema e recebi essa divisa, comecei a pensar, porque nós pastores, quando recebemos convite para pregar, por mais que você tenha pregado em muitas igrejas sobre família, mas cada igreja é uma igreja, cada realidade é uma realidade, cada tema é um tema. Às vezes tem uns temas assim que são meio difíceis, sabe, pastor? Graças a Deus aqui é um tema que é desafiador, mas não é um tema difícil. Mas às vezes a gente recebe uns temas assim que eu fico pensando, de onde saiu isso, de qual cabeça saiu, né? E a gente tem que se virar para tentar pregar alguma coisa com relação àquilo. Mas esse tema, quando eu recebi o tema e a divisa, necessidade de quebrantamento da família diante de Deus, seguido dessa divisa, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Comecei a pensar no tema, comecei a pensar na família, na igreja, na sociedade, na minha família, nas nossas realidades, e orando ao Senhor, pedindo ao Senhor direção para que pudesse hoje aqui trazer para os irmãos uma reflexão útil para se somar aquilo que os irmãos já têm ouvido e continuarão ouvindo nesse congresso, a fim de que no final do congresso a nossa participação aqui tenha sido útil para formar não só nos irmãos, mas em mim também, em todos nós, despertar em nós
a sensibilidade de nos quebrantarmos diante do Senhor e entendermos que só Deus pela nossa família. E eu começaria essa palavra nessa noite, primeiro fazendo uma avaliação do que a família representa para nós. Porque houve uma época em que nós ouvíamos muito falando sobre família, incentivando sobre família. Houve uma época que na escola aprendia sobre família, que a mídia falava sobre família, que existiam muitos livros falando sobre família, exaltando a família, falando da importância da família. Mas esse tempo mudou. E esse tempo entrou num tempo de transição, onde passou num período de silêncio, e agora entramos num período oposto, onde a família começa a ser exposta como algo ultrapassado e que não tem tanta importância no cenário atual. Mas a família, ela representa a estrutura de sustentação emocional e espiritual de um ser. Por melhor que seja uma sociedade, por melhor que seja, por mais bem desenvolvido que seja uma nação, o ser humano vai encontrar a estrutura que lhe permitirá se desenvolver emocionalmente saudável e espiritualmente correto dentro da família. A família é um ambiente de desenvolvimento do ser humano, apoiado. É onde o ser humano acerta, erra e tem a oportunidade e a chance de tentar novamente, sendo tratado com amor, com carinho, com respeito e com apoio. É onde os pais recebem os filhos com o objetivo de torná-los homens e mulheres saudáveis, idôneos, crentes em Jesus Cristo. E para isso não medem esforços. Então a família é esse ambiente de segurança. A família é também um lugar onde se educa para a sociedade. E não adianta criar leis para punir ou para corrigir jovens e adolescentes que não estejam convivendo em sociedade de maneira respeitosa, se as famílias não estiverem atentas para o fato de que é dentro da família que se educa para se conviver em sociedade. Além disso, a família é um núcleo de cura, porque na nossa existência, assim que nascemos, nós já começamos a sofrer traumas. E esses traumas vão machucando a nossa alma, o nosso coração, nós vamos ficando meio que aleijados diante da proposta original do Senhor. E é no meio da família que nós somos curados, é com o amor, com o carinho, com o calor humano verdadeiro no seio da família que nós somos curados, somos apoiados, e é no seio da família que nós temos, ou pelo menos deveríamos ter prazer de existir. Mas não obstante a família ter estas e tantas outras importâncias, o que está acontecendo com a família? Eu creio que se chamasse qualquer um dos irmãos que aqui estão para falar um pouco sobre o que está acontecendo com a família na nossa sociedade, todos poderiam trazer aqui uma palavra extremamente verdadeira e esclarecedora sobre as ameaças. Mas apenas para refrescar a nossa memória, as famílias estão sendo destruídas. Por isso é que eu disse que esse tema é um grito de alerta. As famílias estão sendo destruídas. Está aumentando consideravelmente o conflito entre pais e filhos, e cada vez mais cedo. Pais e filhos se desentendendo cada vez mais cedo. Casamentos estão vivendo histórias medíocres, histórias sem emoção, sem graça, com muita frustração. No Brasil hoje, 60% dos casamentos terminam em separação. E embora isso não seja algo que seja divulgado pela mídia, mas isso é uma epidemia de destruição de sonhos, uma epidemia de destruição desse núcleo que nós falamos. 60% de separação conjugal é muita coisa para uma sociedade, e vai aumentar, e tem aumentado, infelizmente. As escolas estão perdendo a característica de ser um instrumento de apoio à família para a formação do cidadão, onde professores, inspetores, diretores eram autoridades, agora viram reféns de jovens, adolescentes, juniores e até crianças, cada vez mais tentando viver de uma forma anárquica, né, sem respeitar a autoridade. Existe uma crise de integridade moral, e essa crise de integridade moral, o tempo inteiro nós estamos vendo as nossas autoridades envolvidas em algum tipo de escândalo, de corrupção, de desonestidade.
E isso, meus irmãos, afeta diretamente as famílias e principalmente os mais novos, que crescem, se desenvolvem e amadurecem, sem formatar na sua mente a ideia de o que é autoridade, para que serve a autoridade. Os irmãos estão percebendo isso? Essas coisas se ajuntam contra nós. Tudo isso se soma contra a família. A justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, acabou de redefinir o que é família. Porque a Bíblia diz assim, é um homem, uma mulher e os filhos. Agora a Justiça Federal diz, é um homem, uma mulher e os filhos adotados. E é lei. E é preciso respeitar a lei. E a igreja, foi por isso que eu falei que eu estou aqui com muito prazer para tratar desse tema com os irmãos. A igreja, infelizmente, não se preparou para esse momento. Eu acho que houve em algum momento na história da igreja, eu não sei que momento foi esse, mas o sentimento que nós temos é que por mais que essas coisas tenham acontecido de uma maneira muito veloz, as nossas igrejas estão meio que paradas sem saber o que fazer, em que direção seguir. Como pastores, nós podemos ter uma crítica muito bem ajustada desses acontecimentos na igreja, muito bem focada, porque os pais nos procuram, as mães nos procuram, os filhos nos procuram, e parece que estão todos meio que desnorteados. Existe uma teoria bonita, que a família de Deus, a minha casa será uma bênção, Deus está sobre tudo e sobre todos. Dentro dos nossos templos, é tudo muito maravilhoso, tudo muito empolgante, tudo muito emocionante, mas no dia a dia das famílias da igreja, existe uma carência de resposta, e as pessoas estão buscando respostas em direções onde não deveriam buscar. E aí eu volto para o tema, a necessidade de quebrantamento da família diante de Deus. Um quebrantamento voluntário, um quebrantar-se e não ser quebrantado, porque há uma diferença. O Salmo 34, versículo 18, é uma promessa, não é uma orientação. Ele promete que a todos os que estiverem quebrantados, o Senhor estará perto e salvará os contritos de espírito. Então, ele está prometendo. Ele está dizendo, olha, não fiquem preocupados, porque todos aqueles que estão sobrecarregados, feridos, quebrantados, o Senhor está perto. Mas esse tema é para ser abordado, e me parece que essa é a intenção dos irmãos com certeza, no sentido de um quebrantamento voluntário. Ou seja, a necessidade da família voluntariamente quebrantar-se diante do Senhor. E esse quebrantamento voluntário chama-se humilhar-se diante do Senhor. E isso está registrado lá em 1 Pedro capítulo 5. Quando o apóstolo, usado por Deus, orienta: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E existe aí, nesse versículo, nesse tema, uma orientação. Aí sim nós temos uma orientação. Aí nós temos uma alerta. Aí nós temos uma admoestação, que é aquela palavra dura, mas dita de uma maneira carinhosa, porque é assim que o Senhor nos trata. Humilhai-vos, debaixo da potente mão de Deus. É a nossa ação, é o nosso papel. Em todos os aspectos de nossa vida, precisamos estar atentos para nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Nessa noite, mais precisamente, nesse aspecto familiar, com o objetivo de fortalecer, com o objetivo de preparar, com o objetivo de resgatar o que se perdeu na família, com o objetivo de fortalecer cada vez mais as bases do relacionamento familiar, porque o vento bate, a tempestade bate. Jesus Cristo contou uma parábola dos dois fundamentos, e fala de um homem que edificou uma casa sobre a areia e um outro que edificou a casa sobre a rocha. E não houve distinção, na hora que veio o vento, que desceram as águas, que bateu a chuva, não houve distinção. A tempestade bateu em ambas as casas. Ou seja, nós não estamos e nem estaremos até a volta de Cristo isentos ou livres de sofrermos esses ataques. E às vezes, irmãos, eu fico vendo alguns posicionamentos de alguns líderes, de alguns pastores e até de alguns crentes, e temos que tomar cuidado com isso, que são posicionamentos no sentido de brigar contra,
no sentido talvez de empreender, às vezes até as mesmas armas, e alguns até demonstrando na sua fala, ou no seu escrito, no seu material, demonstrando um certo ódio por aquele que vem contra, quando na realidade o inimigo é outro. O inimigo é outro. E a palavra de Deus diz que nós não temos que combater contra esses inimigos carnais, que o nosso combate deve ser o combate espiritual, que a nossa batalha no campo espiritual. E no campo espiritual o Senhor disse: não construa sobre a areia, construa sobre a rocha, porque vai bater o vento, as coisas vão acontecer, e a tendência é piorar, irmãos. O que está se configurando por aí é de pior, e isso é histórico. Isso vem da Europa, começou lá em cima na América do Norte, vem descendo, vem varrendo aí os países, os continentes, e acha esses movimentos minoritários e autoritários, encontram no Brasil um terreno fértil para crescimento, para proliferação. E a mídia comprometida, a política, muitos políticos comprometidos, e não é o nosso papel aqui fazer qualquer tipo de avaliação nesse sentido, mas para mostrar para os irmãos que nós temos que imediatamente despertarmos e fazermos alguma coisa. Vocês estão fazendo, essa igreja está fazendo, esse congresso é a prova disso, mas nós temos que imediatamente buscar essa condição de nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, a fim de sermos exaltados no tempo de Deus. E para considerar esse quebrantamento voluntário, ou este humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, existem algumas ações, que são ações claras na palavra de Deus, e que nós precisamos lembrá-las de tempos em tempos. A primeira delas é que para nos humilharmos ou nos quebrantarmos debaixo da potente mão de Deus, é preciso confiar nas promessas de Deus até que elas se cumpram. Até que elas se cumpram. A Bíblia é um livro de promessas. A palavra de Deus estende diante de nós um caminho de promessas. E nós precisamos confiar nessas promessas até que elas se cumpram. Numa sociedade imediatista, na sociedade fast food, na sociedade do descartável, onde todo mundo tem pressa, esperar o cumprimento de alguma coisa, beira o inaceitável. Por isso é que hoje se multiplica na mídia uma quantidade de igrejas chamando para que os crentes recebam bênçãos imediatas. Pessoas falando em nome de Deus, e aí não vamos entrar no mérito, mas pessoas usando o nome de Deus para dizer: olha, sexta-feira dia tal, vá no endereço tal receber a tua bênção. Se prepara para a caravana que vai a tal lugar para receber a sua bênção. E aí começa a dizer: qual é o seu problema? É financeiro? É sexual? É de comunicação? É de relacionamento com os filhos? É de saúde física? De saúde emocional? Nós temos uma data certa para que cada um receba o que está buscando. Venham porque vocês vão receber. E como nós estamos sendo treinados para que tudo aconteça muito rápido, o povo está esquecendo a Bíblia, o povo está esquecendo a oração, o povo está esquecendo a meditação, o povo está esquecendo que precisa esperar no tempo do Senhor para que suas promessas se cumpram, e estão correndo para tentar receber essas bênçãos imediatamente. E isso tem gerado muita confusão espiritual no coração das pessoas. Ora, Deus não tem um compromisso com o nosso tempo. Deus não tem um compromisso com a nossa correria. Eu não posso dizer para Deus quando e como eu quero que as coisas aconteçam. Deus tem um compromisso com Ele mesmo. Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à sua palavra. E todas as vezes que nós estamos diante de uma promessa do Senhor, a promessa do Senhor se baseia na palavra de Deus e não no nosso mérito ou no nosso desespero. Então, para que eu me quebrante, para que eu me humilhe, para que eu de fato me coloque numa condição de quebrantamento diante do Senhor, eu preciso confiar que o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém, irmãos? Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E a promessa diz que a família edificada sobre a rocha, ela não será destruída. Essa é a promessa. Se você tem edificado a sua família sobre a rocha que é Jesus Cristo,
a promessa para você é: o vento vai bater, as lutas virão, as ameaças virão, mas a sua família vai resistir a tudo isso e ela não será destruída. Então eu preciso confiar no Senhor, eu preciso esperar no Senhor e confiar que Deus cumprirá as suas promessas. É uma maneira de quebrantar-se diante dele. Ah, Deus, eu tenho tanta pressa, eu queria tanto que essas coisas acontecessem logo, eu não aguento mais, mas eu espero no Senhor. Deus, eu queria que fosse rápido, mas Deus, me perdoa a minha sinceridade, talvez a minha ousadia, talvez a minha audácia de dizer: por que, Senhor? E o Senhor entende o meu coração, mas eu espero no Senhor, eu confio no Senhor. Isso chama-se quebrantar-se, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, esperar o tempo de Deus. E meus queridos, com quase 20 anos de ministério pastoral, pastor batista, e digo pastor batista não por uma questão de rótulo, mas por uma questão de que os irmãos sabem quais são as doutrinas, o que a gente prega, o que a gente acredita. Com esse tempo, a gente tem visto quanto está se tornando cada vez mais difícil as pessoas quererem ouvir esse tipo de mensagem. Querer ouvir esse tipo de mensagem. É muito fácil encher todos esses bancos aqui lá em cima na galeria, numa segunda-feira. Basta fazermos a promessa que as pessoas querem ouvir, mesmo que não tenhamos autorização de Deus, mas infelizmente isso tem acontecido. Louvado seja Deus que nós estamos aqui nessa noite, e nós estamos humildemente, eu creio que em todas as noites que os irmãos estão passando aqui nesse congresso, humildemente, voltando à sua palavra, nos reportando a palavra do Senhor, porque importa para nós é que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, conforme o desejo dEle. A segunda coisa que caracteriza um quebrantamento voluntário diante de Deus, é crer de fato no poder de Jesus Cristo. E aí você vai dizer assim: pastor, mas se eu estou aqui é porque eu creio, se eu sou crente é porque eu creio. Eu não sei, irmãos. A gente, assim, cada um de nós tem que fazer a sua avaliação. Eu sei do meu coração, você sabe do seu. Mas eu conheço uma história, e os irmãos também conhecem, de um menino que estava endemoniado, se debatendo com demônios no chão. E a igreja da época, que eram os discípulos de Jesus, estavam discutindo com os fariseus, com os saduceus, acerca das leis e acerca da ressurreição, e tinha um menino se debatendo endemoniado, e tinha um pai desesperado, querendo que alguma coisa acontecesse. E aí Jesus chegou naquela cena. Quando Jesus chegou naquela cena, ele indignou-se com a sua igreja, porque a sua igreja, ao invés de olhar a necessidade da família, foi discutir a teologia, a filosofia, as crenças, a religião. Isso não parece familiar para a gente nos dias de hoje? Esse debate, essas brigas todas? E Jesus fica indignado com a sua igreja, mas aquele pai vai até Jesus e fala com Jesus: Senhor, olha a situação do meu filho. E Jesus começa a conversar com aquele pai, e o menino está se debatendo ali. E quando Jesus fala da necessidade de cura, de crença, quando Jesus fala da necessidade de invocar o seu nome, de que Deus é maior, quando Jesus está evangelizando aquele pai, porque Jesus não veio só para curar as feridas, Jesus veio para salvar. Aquele pai volta-se para Jesus e diz assim: Senhor, olha o que ele perguntou para Jesus, o que ele disse para Jesus: Senhor, se tu podes, cura meu filho. E aí o que Jesus fez? Jesus curou o menino? Não, Jesus não curou o menino continua lá. E talvez o pai, pensando assim: por que não resolve logo o problema do meu filho que está sofrendo, e depois discute essas questões comigo? Porque é assim que a gente quer, a gente fala assim: Deus, venha, faça a minha vontade, depois vamos discutir o que o Senhor quer. Mas quando ele disse: se o Senhor pode, cura meu filho, Jesus voltou-se para ele e diz assim: não, se tu podes crer, o que ele disse? Tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer,
Tudo é possível que crê. Que promessa fantástica, irmãos. Que promessa maravilhosa, mas desafiadora. Porque aquele homem agora humilha-se, quebranta-se, e depois vocês podem verificar esse texto da palavra de Deus. Ele humilha-se, quebranta-se, e ele diz assim: sim, Senhor, eu creio. E aí Jesus vai e expulsa os demônios do menino. Depois que um pai quebrantou-se, depois que um pai humilhou-se, depois que um pai não fez de Jesus o seu caixa eletrônica de banco. Estou precisando, vou lá em Jesus rapidinho, e quando eu resolver, está resolvido. Depois que aquele homem prostrou-se e disse: sim, Senhor, eu creio. Aí então o Senhor Jesus resolveu o problema daquela família. Meus irmãos, as nossas igrejas estão cheias de cristãos ateus. E quando eu digo nossas igrejas, eu falo muito à vontade com os irmãos, porque eu aprendi que eu não sou pastor de Guadalupe, eu sou pastor do reino de Deus, assim como os pastores dessa igreja são pastor do reino de Deus. E quando estou numa casa de Deus, junto com meus irmãos, eu estou na casa do meu Pai. E quando digo para os irmãos, eu digo para vocês, para mim, para a minha igreja também. As nossas igrejas estão cheias de cristãos ateus. Enquanto os milagres ficam no campo filosófico, enquanto os milagres ficam no campo teórico, há muitos que creem, mas quando precisam acionar a fé na prática, muitos duvidam. A igreja está cheia de gente que domingo levanta a mão e canta emocionado, está cheia de gente dizendo: remove a minha pedra, faz um milagre, sabe, restaura. Um monte de gente que teoricamente está crendo. Essas pessoas vão lá fora, ligam a televisão, e quando se deparam com o que está acontecendo, ficam desesperadas. Ficam procurando: não, eu tenho que arrumar um jeito de livrar minha família, de cuidar da minha família, eu tenho que arrumar um jeito de arrumar um outro emprego, de cuidar. Irmãos, um monte de gente que confia em Deus no domingo à noite, nos cultos, nos cânticos, mas que depois, na hora de praticar a fé, fazem como aquele pai: se tu podes, Senhor, faz alguma coisa. E Jesus está dizendo para nós: se tu podes crer, tudo é possível o que crê. Nós precisamos ter fé como uma criança tem fé. A coisa mais fácil que tem é evangelizar uma criança, porque você fala como Jesus nasceu e ela acredita. Você fala como Jesus morreu, ela acredita. Você fala que Jesus ressuscitou e subiu, ela fica imaginando Jesus subindo. Você fala que o céu é um lindo lugar, imediatamente a mente dessa criança imagina esse lugar maravilhoso. Você fala que Jesus vai voltar, ela acredita. E ela pergunta: onde é que está Jesus? Jesus está aqui perto. Como é que eu não estou vendo? Porque ele é espírito, mas se você falar, ele vai te ouvir. Aí ela dobra o joelhinho e começa: papai do céu, e ora acreditando. Tem uma história de uma criança que ouviu um estudo bíblico lá, a história de Moisés, batendo no mar e o mar se abrindo. E essa criança chegou em casa, botou uma cadeira na pia da cozinha, fechou lá o esgoto da pia, abriu a torneira, encheu a pia de água, pegou a colher de pau e começou a bater na água. Uma criancinha. E a avó chegou do lado e falou assim: o que você está fazendo, menina? Não, vó, eu aprendi na igreja que se a gente bater na água com pau, Deus abre a água. Eu estou batendo para Deus abrir a água. E aquela avó ficou numa situação difícil, né? Vai fazer o quê? Ela falou assim: não, meu filho, não é assim não. Então como é que é, vovó? Deus até faz isso, meu filho, mas precisa ter muita fé. Aí ele pegou a colher de pau, deu à avó e falou assim: então faz você, vó. Você está entendendo isso? A criança, ela acredita. Aí a Bíblia fala assim: é dos lábios dela que sai o louvor perfeito. Aí Deus vai dizer assim: qualquer um que não se converter e se tornar como essa criança, não vai poder experimentar o reino. Olha, Deus não está falando de salvação eterna, não está falando do céu não. Jesus não está falando do reino, da vida eterna nos céus. Jesus está falando de viver no reino, aqui no mundo, embora não sendo do mundo, mas nesse reino espiritual, onde os milagres acontecem e continuarão acontecendo para a glória de Deus. Mas é preciso crer de fato. Não pode apostatar da fé, não pode abandonar a fé. Eu, quando creio de fato que Jesus faz milagres, quando eu dobro o meu joelho e digo: Deus, eu preciso de um milagre, Senhor, eu preciso de uma cura, eu estou sentindo dor, eu preciso que o Senhor me cure.
O meu filho saiu, eu não sei onde está, não ligou até agora. Eu preciso de um sinal de onde ele esteja, Senhor, para acalmar meu coração. Sabe? Deus, amanhã eu tenho um assunto para resolver e não tem como resolver esse assunto. Eu estou colocando agora nas mãos do Senhor. E eu peço ao Senhor, eu preciso de um milagre. O Senhor me ajude aqui, porque eu preciso de um milagre aqui. Lá na nossa igreja tem uma irmã que ela tem um problema de saúde muito sério. Ela tem um transtorno emocional, psíquico, que quando ela não toma medicamentos, ela fica agressiva, é um negócio muito complicado. E ela mora sozinha, então ela é internada, toma medicamento, fica boa, vem para casa, traz o remédio e não toma mais o remédio. E aí você já sabe o que acontece, né? A crise vai piorando. E a gente orando muito por ela, pastores, mas orando muito, pedindo a Deus ajuda, libertação, cura, porque além dela sofrer, atrapalha o culto, todos os cultos. E um dia eu estava sentado no púlpito para pregar, e ela estava sentada ali no terceiro, quarto banco, e começou agitando, e gritando, e fazendo gestos, e gritando dentro da igreja. Os visitantes que não conhecem, acham que aquilo ali é uma outra coisa. E ela sai e entra, e agride as pessoas se não deixar ela sair na porta. E nesse dia eu estava sentado, e um dos diáconos de nossa igreja, que é sargento do Corpo de Bombeiros, ele foi lá no púlpito e disse assim: pastor, não tem jeito, eu vou chamar o bombeiro. Eu falei: e aí? O bombeiro vai entrar aqui e vai tirá-la à força, mas tem que tirar porque é uma questão de segurança, pastor. Eu falei: mas olha, o culto está no meio acontecendo, nós temos os visitantes, como é que vai ser? Isso vai ser constrangedor o bombeiro entrar dentro da igreja na hora do culto para amarrar uma irmã em Cristo e tirar. Ele disse: pastor, o que eu faço? Eu falei: vai orar. Vai chamar as sentinelas de oração, que estão lá sentados no último banco, e vai orar. Chama 1 ou 2, 3 diáconos, procura um canto e vai orar. E eu sentado ali na cadeira, eu fiz uma oração, que é a primeira vez que eu estou falando disso em público, porque eu entendo que devo falar, irmãos. Eu fiz uma oração, dizendo assim: Deus, o que está havendo? Onde é que eu, como pastor, estou errando? Porque nós estamos orando. Está servindo de zombaria, de escárnio para quem gosta de criticar a igreja. E a igreja cantando, era um momento de louvor, e eu estou sentado ali orando. E eu falei: Deus, eu não tenho o que fazer, eu não vou chamar bombeiro, porque o Senhor é mais forte do que o bombeiro. Então, Deus, agora é contigo, eu tenho uma mensagem para pregar, que eu entendo que foi o Senhor que me deu. É possível que tenha pessoas para ser salvas aqui nessa noite, e elas não serão salvas se continuar assim. Eu preciso que o Senhor silencie essa mulher. Aí eu acabei de fazer a oração, a igreja sentou, e eu fui levantar, eu fiquei um tempão de cabeça baixa, olhinho fechado assim, orando, né? Aí quando eu fui tirar a mão do rosto, meio assim, para ver o que estava acontecendo com ela. Eu falei: vamos ver se resolveu. E aí quando eu olhei, ela estava ali sentada na cadeira, quietinha, imóvel. Passei que estava dormindo. Eu falei: bom, Deus é misericordioso, porque a gente é terrível, né? A gente pensa assim: deve ter cansado, deve ter... A gente é terrível, gente. Só a misericórdia do Senhor na nossa vida, meus irmãos. Só a misericórdia do Senhor. E aí fui pregar. Mas quando eu fui pregar ainda meio... Preguei. Chegou na metade do sermão, eu já tinha esquecido dela, porque ela estava quietinha. Chegou no final do culto, fizemos apelo, e para a glória de Deus, várias pessoas se converteram naquela noite. Terminou o culto, fomos para casa, e ela saiu tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Meus queridos, às vezes é vergonhoso como nós tentamos resolver problemas, esquecendo que nós estamos falando de um Deus de milagres, amém, irmãos? Às vezes a gente esquece disso, e olhe, quando isso acontece em relação à família, é uma tragédia, porque a família é criação de Deus, a família é instituição divina, a família é bênção de Deus, e Deus está ao nosso lado para abençoar a nossa família, e às vezes a gente está desesperado procurando solução para a família, quando a solução está ali, é orar e crer de fato no poder de Cristo. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Meu irmão, minha irmã, qual é a dor da sua família? Qual é o problema da sua família? O que está acontecendo na sua casa? O que entristece o seu coração? O que te aperta o peito? O que te traz angústia?
O que te faz demorar a dormir, se reconciliar com o sono, é teu casamento? É a situação financeira? É a vergonha das dívidas que saiu do controle? É o desemprego? É a enfermidade? É o filho que está se desviando? É a filha que está se desviando? É o neto que se desviou? É aquele que foi e não voltou ainda? Ou é a configuração da sua família que você está vendo que a coisa não vai seguir a bela história da sua família, porque parece que as coisas estão se destruindo lá na frente? Qual é a dor da tua casa? Qual é a dor da sua família? Todos nós temos alguma preocupação, irmãos. Eu sou pastor, trabalho com família há 19 anos, tenho uma família linda e abençoada, mas se você quiser saber, eu tenho uma relação de coisas que me preocupam na minha família, e eu oro e coloco elas diante de Deus. Eu tenho uma relação de coisas que me preocupam com relação ao meu casamento, porque todos os casamentos de crente que acabam por falta de vigilância. Então eu tenho que vigiar. Eu tenho situação em relação aos meus filhos, que eu tenho preocupação, então eu tenho que orar e colocar nas mãos de Deus. Qual é a tua dor? Qual é o teu problema? Por que você veio aqui hoje? Qual a tua expectativa em entrar aqui nesse santuário? Você acredita de verdade que essa é a igreja de Cristo? Você acredita de verdade que Deus está aqui? Você acredita de verdade que você está ouvindo uma palavra que vem do coração de Deus para o seu coração? Se você acredita nisso, a palavra de Deus diz: tudo é possível ao que crer. Louvado seja Deus. Tudo é possível ao que crer. Crer em Jesus e crer que Jesus faz e continua fazendo milagres hoje é uma maneira de quebrantar-se diante dele. E finalmente, a terceira característica de um quebrantamento diante do Senhor, ou de um humilhar-se diante do Senhor, é oferecer-se para ficar na brecha. Através do profeta Ezequiel, Deus traz uma palavra muito interessante com relação à nação de Israel, uma palavra de reprovação e ao mesmo tempo uma palavra de busca da parte de Deus, de alguém com quem Deus poderia contar para salvar a nação. E a palavra diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Entendemos nesse texto de Ezequiel capítulo 22, versículo 30, que o Senhor procura, no meio da família, alguém que se coloque na brecha. Porque, irmãos, vamos pensar de uma maneira bem lógica, porque a palavra de Deus nos orienta a pensarmos de forma lógica. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional. Então a gente precisa, Deus nos deu inteligência para nós compreendermos, para nós entendermos isso. O nosso tema é famílias quebrantadas, a necessidade de quebrantamento da família diante de Deus. E eu pergunto aos irmãos: é fácil, irmãos, é fácil uma família inteira se quebrantar diante de Deus no mesmo momento? Sim ou não? É fácil isso? Não é nada fácil. A gente imagina quantas mães vêm para a igreja, para culto de oração, e insistem, e oram, e oram, e oram, e às vezes percebe que a situação não está resolvida. Quantos pais, às vezes filhos fazem isso. Deus procura na nação de Israel algum que se coloque na brecha, algum que interceda, alguém que olhe para ele e diz: Deus, eu estou aqui, conte comigo, usa a minha vida, que eu seja um instrumento para a salvação dessa nação. E a nossa nação é a nossa família, a nossa primeira nação, o nosso primeiro campo missionário. Então alguém precisa começar, alguém precisa interceder, alguém precisa se oferecer pela família. E se você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, tem grandes chances
desse alguém ser você. E você não deveria sair daqui hoje sem perguntar isso para Deus: sou eu, Senhor? É a mim que o Senhor quer usar? E mais ainda, como é que o Senhor quer me usar? Porque uma coisa é a gente decidir: eu vou decidir agora dobrar o meu dízimo, como se dinheiro salvasse alguma coisa, eu vou decidir não faltar mais um culto, eu vou entregar tantos folhetos, e a gente termina tentando fazer uma barganha com Deus para ver se Deus abençoa. Na verdade, a gente tem que inverter isso, a gente tem que dizer assim: Deus, o que é que o Senhor quer? O que é que eu preciso fazer pela minha família? É preciso que alguém se coloque na brecha, tipo um guardião. Mas não pode ser alguém que venha, irmãos, para uma campanha de oração, porque uma campanha é uma campanha e acaba. Não é alguém que venha para um congresso de família, porque um congresso é um congresso e acaba. É alguém que se coloque de forma continuada e não eventual, de maneira sistemática, de maneira intencional e não casual, de alguém que se apresenta ao Senhor e cumpra o que a palavra de Deus nos ensina na carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz: orai sem cessar, esteja ali na brecha, permaneça ali como um guardião, como um atalaia. E nessa brecha, eu fico imaginando assim, literalmente um muro. Do lado de cá está a minha família e do lado de cá está o inimigo, o pecado. E eu preciso ousadamente, corajosamente, olhar para o pecado e rechaçar o pecado com autoridade e no poder que há no nome de Cristo Jesus. Porque, irmãos, se você proferir o nome de Jesus, o inferno treme. Se você usar a sua boca para clamar em nome de Jesus, não há diabo, não há demônio que subsista, não há demônio que insista. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele o que, irmãos? Fugirá de vós. Porque o inferno não suporta o nome de Jesus Cristo. Então alguém tem que se colocar na brecha, alguém tem que olhar na cara do pecado, do inimigo, e clamar o nome de Jesus, e rechaçar com autoridade. Agora tem que ser crente com autoridade, tem que falar em nome de Jesus, no nome que está sobre todos os nomes. Mas nessa brecha, eu olho para dentro também, eu olho para a minha família, eu olho para o meu núcleo, eu olho para a coisa mais importante, para o maior patrimônio que existe, que é a família. Alguém escreveu certa vez que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Então o maior patrimônio que eu tenho, o maior patrimônio que você tem é a sua família. Então no mesmo instante em que na brecha eu olho para o inimigo com autoridade e repreendo o mal, eu olho para a minha família e acolho os que estiverem feridos com amor. Com amor. Porque quem está ferido precisa de tratamento. Seu filho fez alguma coisa que você não gostou, repreenda seu filho, mas não vá dormir sem dar um abraço, sem dar um beijo no seu filho e demonstrar que você o ama. A sua mulher fez alguma coisa que você como marido não gostou, não te agradou, você pode conversar com a sua mulher, respeitando-a, mas entendendo que ali tem alguém ferido. Abrace a sua mulher, ame a sua mulher, cuide dela, cuide dela. Cuide com carinho, cuide com gentileza. Não confunda carinho com carícia, porque os homens gostam de carícia, a mulher quer carinho. Carinho tem a ver com amor, carícia tem a ver com sexualidade. Então fazer carinho na sua mulher não é ficar passando a mão na sua mulher. Fazer carinho na sua mulher é tratá-la com gentileza, abraçá-la, beijá-la, estender a mão para ela, ser paciente com ela, ser cavalheiro com ela. E se os homens daqui quiserem aprender, eu creio que não precisam, mas se tiver algum homem aqui que precise aprender como tratar bem a sua mulher, você não precisa fazer nenhum curso, é só tratar a sua mulher como você trata a mulher dos outros. Ou alguém aqui já viu algum homem tratando a mulher dos outros de forma arrogante e grosseira? Duvido. Tem homem que em casa é um cavalo, com todo respeito ao tempo que nós estamos, e com respeito ao cavalo também, né? Tem homem que em casa é um cavalo, mas quando chega na igreja, é um gentleman, não é? Abre a porta para a irmã passar, para o trânsito para a irmãzinha atravessar, e ele não está mal intencionado não, é porque instintivamente ele tem essa questão da proteção, mas quando chega em casa ele não trata a mulher dele assim. Aí alguém olha para a esposa e diz assim: poxa, que marido você tem, minha irmã? E ela diz: você não sabe quem está aí dentro desse corpo. Esse corpo não pertence a essa alma que está.
que está fazendo isso. Porque às vezes a pessoa está orando, está repreendendo o mal, mas está tratando a família mal, não está dando testemunho. Mulheres que respeitam todo mundo na rua, respeita as autoridades, respeita o chefe, respeita o pastor, respeita o diácono, respeita a liderança, mas não respeita o marido. O marido está falando, ela está gritando. Mulher que fala baixinho em público, que anda suavemente, que põe uma maquiagem para ir no supermercado, mas é incapaz de passar um batom para esperar o abençoado chegar à noite. Essa mulher está orando, repreendendo o mal, mas ela tem que amar o seu marido e cuidar bem do seu marido. Amém, meus irmãos? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Os nossos filhos precisam ver em nós pessoas não desequilibradas, porque quem é crente não pode ser desequilibrado. Quando você estiver nervoso, você tem que pedir a Deus para te ajudar, para você não demonstrar esse nervosismo. Por que adianta? Você grita com seu filho a semana toda, aí domingo você acorda para a gente ir para a escola dominical, fazer o que lá, pai? Você não orou, não leu a Bíblia, você não me ajudou, eu liguei para você querendo uma ajuda, você falou que não tinha tempo, eu ouvi você gritando com a mamãe, batendo na porta do carro, arrancando com o carro e deixando ela lá de fora. Ô mãe, você está me chamando para ir para a IBD? Você está falando que eu não quero nada com Cristo, que eu fico na rua, que eu fico na internet, que eu fico... Mas você, mãe, fica aí fazendo coisa errada, brigando, gritando, nervosa. Se a gente derruba um copo, você derruba a casa. Eu sei que essa não é a situação de nenhum de vocês aqui, irmãos. Nem da igreja da fundação também. Mas sabe o que acontece? Deus está procurando quem vai se colocar na brecha, meus irmãos. Deus está procurando, não adianta a gente fazer congresso, olha, quebrante-se, humilhe-se, a família precisa, a família não vai, um tem que ir, alguém tem que se apresentar. Deus está procurando aqueles que vão se apresentar, rechaçando o inimigo com coragem e acolhendo o ferido com amor. Tem uma coisa tão bonita, abra aí a sua Bíblia, eu já estou terminando aqui, irmãos, mas abra aí a sua Bíblia, no livro de Jó, e olha que coisa maravilhosa que nós aprendemos com a história desse grande homem de Deus. É o livro de Jó, lá no primeiro capítulo. Jó capítulo 1. Olha o que diz o texto, a partir do versículo 1, acompanhe o início dessa história. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa. Eu vou repetir o versículo 4, presta atenção. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, aí é que Jó entra em cena. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Os filhos de Jó faziam festas, chamavam os outros e faziam banquetes, cada um no seu dia, era uma escala. Quando terminava esses banquetes, Jó enviava os seus filhos, despedia os seus filhos, e Jó levantava de madrugada, e Jó oferecia 10 holocaustos, um para cada filho. E ele dizia assim: se porventura um dos meus filhos pecar ou blasfemar contra Deus, eu estou aqui diante de Deus clamando por misericórdia pelos meus filhos. Pai e mãe,
Qual foi a última vez que você levantou de madrugada, dobrou seus joelhos e disse: Deus, tenha misericórdia do meu filho e perdoa meu filho. Tenha misericórdia da minha filha e perdoa minha filha. Tenha misericórdia do meu neto, da minha esposa, do meu esposo. Porque, Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas se porventura ele estivesse desviando do caminho do Senhor, se porventura estiver blasfemando com o Senhor, se porventura estiver fazendo alguma coisa errada, eu estou aqui clamando, Senhor, por misericórdia. Meus irmãos, este aqui é o segredo do quebrantamento. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte. A família não vai quebrantar-se, a menos que aconteça uma tragédia, mas em nome de Jesus não vai acontecer. A família não vai quebrantar-se. É preciso alguém aparecer, e talvez esse alguém seja você que está ouvindo essa mensagem nessa noite. E eu concluo essa palavra deixando duas promessas para os irmãos. A primeira foi quando o carcereiro de Filipe ficou desesperado, porque meia-noite Paulo e Silas estavam cantando e as prisões se abriram, e o carcereiro achou que eles tinham fugido, e ele ia ser morto, enforcado, porque deixou o prisioneiro fugir. Mas Paulo gritou: não te faças mal nenhum, porque nós estamos aqui. E o carcereiro disse assim: o que eu tenho que fazer para conhecer esse Deus e para servir esse Deus? Ou para me salvar? Você lembra qual foi a resposta de Paulo? Olha, meus irmãos, você precisa de mais alguma coisa? Ou você não acredita na promessa da palavra? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, no modo de Deus, na força de Deus, no tempo de Deus. Crê no Senhor Jesus. E a segunda promessa: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E eu quero nessa noite encorajá-los a que todos nós estejamos buscando essa condição de nos quebrantarmos individualmente e nos apresentarmos a Deus pela nossa família. Eu quero encorajar você a começar agora. Quando chegar em casa eu vou mudar algumas... Não muda nada em casa, começa agora, aqui onde você está. Aqui onde você está. Talvez exista na sua vida, eu não sei, ninguém saiba, só você sabe. Mas talvez exista na sua vida alguma coisa que esteja impedindo que você tenha um contato direto com o Senhor. Que você possa ousadamente fazer essa oração, dizer: Senhor, por favor, eu estou aqui me apresentando para o Senhor, cuidar da minha família. Talvez tenha alguma coisa na sua vida. E Deus deixou isso muito claro quando Ele disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Se você quer contato com a santidade, você tem que tirar da sua vida tudo que impede essa santidade. E aí você vai orar, e Deus vai ouvir a sua oração, e Deus vai abençoar você e a sua casa em nome de Jesus. O que falta você? Entregar e deixar diante de Deus. Eu quero convidá-los para um exercício agora. Eu quero convidá-los, meus irmãos, para nós não ficarmos apenas no campo do conhecimento, mas eu quero convidá-los a que você faça uma oração agora, e que você se apresente a Deus agora, e que você diga para Deus: Senhor, eu estou aqui me apresentando, eu sei que eu tenho esse erro, eu tenho essa falha, eu me envergonho por conta disso, eu fiz alguma coisa que não deveria ter feito, mas Deus, eu quero me livrar disso, eu quero pedir o teu perdão, quero pedir tuas misericórdias, eu quero me apresentar ao Senhor, me quebrantar, me humilhar diante do Senhor, pela minha família, pela minha família. E se você quiser nessa noite levantar do seu lugar e dar um passo até aqui à frente, não é esse caminho que purifica, mas essa atitude que faz bem para você mesmo, e com esse passo você marcar esse momento dizendo: eu quero me apresentar ao Senhor nessa noite de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Eu quero deixar tudo que eu já sei que preciso deixar no altar e me apresentar ao Senhor pela minha família, porque a família é o maior patrimônio que eu tenho. Você quer fazer isso? Se você quer fazer isso,
eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar por você. Vamos orar por você, vamos orar pela sua família. É só você sair do seu lugar, levantar e vir aqui à frente. Deixando tudo diante do altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor quando tudo deixares. Deixe tudo no altar do Senhor nessa hora. Pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela geração que vem daqui para frente. Eu tenho certeza que Deus olha para você nessa hora, que Deus honra esse teu gesto. É só você, Deus. Deus vê a tua lágrima e Deus sabe por que você está derramando essa lágrima. E Deus há, em nome de Jesus, enxugar essa lágrima. Deus, em nome de Jesus, há de abençoar a sua casa, a sua família, de restaurar o que precisa ser restaurado, de fortalecer a sua casa, de fazer com que o seu coração goze paz. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Deus bendito, Deus criador e sustentador de todas as coisas, Deus de poder, Deus de milagres, Deus Pai, nosso Pai, Pai querido. Ó Deus, nessa hora nós nos curvamos diante do Teu poder, diante da Tua santidade, Senhor, e apresentamos mais uma vez as nossas vidas ao Senhor, porque o nosso coração é um coração que anseia pela paz, pela vitória, pela bênção de nossa família, ó Deus, a coisa mais importante que temos. E vivemos, ó Deus,
um momento extremamente desafiador, e Tu sabes, ó Pai, Tu sabes quantas armas malignas estão apontadas, quantas estratégias demoníacas estão sendo articuladas contra a família, mas nós estamos aqui, ó Deus bendito, descansando na sombra do Onipotente, porque a Tua palavra tem promessas para nós. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluias, Pai. Louvado seja Teu nome, Senhor. Ó Deus, olha essas pessoas aqui, por favor, Pai. Elas vieram para esse culto, vieram orar, vieram buscar a vontade do Senhor para as suas vidas. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada aflição, o Senhor conhece cada dor, o Senhor conhece cada desespero. Ó Pai, em nome de Jesus, dá vitória a esses Teus filhos e essas Tuas filhas, que voltem para casa hoje de posse dessa vitória para a glória do Teu nome, Senhor. Que sejam pessoas, ó Deus, que possam verdadeiramente aprender, desenvolver o hábito de quebrantar-se diante do Senhor, confiando nas promessas do Senhor, confiando que se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Que possam verdadeiramente acreditar nos milagres do Senhor e pedir os milagres do Senhor, rogar as bênçãos do Senhor. Ó Deus, se portas estão fechadas, nós sabemos que o Senhor pode abrir. Se existem pessoas doentes, o Senhor pode curar. Se existe, ó Deus, almas que estão ansiosas, depressivas, que estão perturbadas, o Senhor pode libertar em nome de Jesus, Pai. E nós apresentamos essas vidas ao Senhor. Ó Deus, que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, e esses que estão aqui à frente, que quebrantam-se diante do Senhor, que possam, ó Deus bendito, se colocar verdadeiramente na brecha por suas famílias, Pai. Ajude-os, dê força, dê sabedoria, dê paciência, dê a revelação da Tua vontade, dirija suas vidas, corta o laço do passarinheiro em nome de Jesus, Pai. Dê autoridade do Teu Espírito, mas dê também o desenvolvimento de um coração cheio de amor, cheio de ternura e de carinho pela sua família. Ó Deus, que essa noite seja marcada como uma noite em que a nossa vitória definitivamente chega na nossa casa para a glória do Teu nome, Senhor. Que seja, Senhor Deus, marcado essa noite, que seja uma noite memorável, que seja uma noite histórica, que voltemos nós para os nossos lares, ó Deus, na certeza de que mesmo que as tempestades aumentem, mesmo que elas se tornem cada vez mais violentas, a nossa casa está sobre a rocha que é Jesus, e ela permanecerá, e o diabo fugirá de nós. Ó Deus, receba a honra, a glória e o louvor. Nós fazemos essa oração em nome para a glória de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus.